Hum. Hoje a gente vai falar sobre a Babilônia e eu também vou. Nós dois aqui, nós bonitões, vamos visitar a Babilônia. Como será que ela está hoje em dia? Será que ela foi destruída, assim como diziam as profecias? Vamos ver isso agora! Pra você que não sabe, esse sonzinho no finalzinho da abertura não é um lobo. Pode ser que você pense que é um lobo, mas na verdade é uma coruja barrada. Olha só a foto de uma coruja barrada, como ela é bem bonitinha. Já que o nome do canal é BDBTBN, que significa bom dia, boa tarde, boa noite, corujas aparecem de noite, né? Então vamos colocar uma corujinha no iniciozinho da abertura. Também tem outras coisas que só aparecem de noite, que no caso são essas perguntas assim, tipo, cara, você só vai pensar nessas coisas, onde será que tá a Babilônia? Assim, no meio de uma noite, tipo, você tá assim ela pra fazer, você tá lá pensando, cara, onde será que tá a Babilônia? O que será que aconteceu com ela? Como será que ela tá hoje em dia? E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui. Mas olha só, eu sou o Will, seja bem-vindo para mais um vídeo. Espero que seja tudo ótimo, tudo lindo com você, assim como está comigo, graças ao meu maravilhoso Deus. E agora já vamos embora, vamos direto já. Antes só se inscreve, se possível, tá bem? Pra fortalecer aqui o canal, porque dá uma ajudinha. Eu tenho feito muito vídeo falando sobre Deus, sobre a Bíblia, por aí vai, mostrando um monte de coisas curiosas sobre assuntos bíblicos e tá dando muito certo. Tô tendo um feedback maravilhoso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu gostei, se inscreve, comenta já que é pra eu fazer ainda mais. Mas agora, como eu falei, vamos ver a Babilônia. Começando pelo seguinte. O que é, no caso, a Babilônia? Você saberia me dizer? A Babilônia era uma cidade, era um país, era uma região, como é que era? Eu tenho a resposta. A Babilônia era uma cidade gigantesca e ela é muito, mas muito, mas muito, mas muito antiga. Para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu lá na Babilônia? A Torre de Babel. Sabe aquela torre que os seres humanos construíram para mostrar que eram maiores do que Deus? Foi lá. Eu sei, você pode me dizer, ué, mas é a Torre de Babel, não é a Torre da Babilônia? Ok. Só que Babilônia e Babel são dois nomes diferentes para o mesmo lugar, para a mesma região. Se você não sabe o que é a Torre de Babel, eu vou te contar. É o seguinte, houve o dilúvio, que foi a época que eu imagino que você deve saber, que teve lá a Arca de Noé, né, a família de Noé foi salva e também alguns animais. Só que depois do dilúvio, né, depois daquelas chuvas muito fortes que destruíram, de certa forma, o planeta, Deus deixou com que a população, né, os descendentes de Noé, se espalhem, frutifiquem, vão para tudo quanto é lugar possível, incrível e maravilhoso e vão lá mostrar como é que vocês são incríveis. Só que os descendentes de Noé não quiseram se separar, eles quiseram ficar tudo no mesmo lugar e esse lugar eles chamaram de Babel e eles decidiram, vamos criar uma torre que vai chegar lá no topo dos céus, que é pra gente mostrar pros deuses que quem manda somos nós é que somos os mais poderosos aqui da terra, ninguém manda na gente não. E aí eles começaram a construir a torre, só que Deus não estava satisfeito com isso. E aí ele fez com que eles se confundissem entre si. Então ele meio que trocou as línguas de cada um, fez com que eles não se entendessem, se desentendessem geralmente. E aí alguns deles realmente tiveram que se mudar, tiveram que sair de lá de onde eles estavam. Só que ainda assim, alguns deles continuaram lá em Babel e eles continuaram construindo. Só que eles não continuaram construindo a Torre de Babel, mas sim a cidade da Babilônia. E a partir daí a gente já vê como a cidade, né, a Babilônia, já era desde o seu princípio uma cidade muito, mas muito rebelde a Deus. Parece até eu na minha adolescência, que eu praticamente não queria mais ir para a igreja, inclusive foi a minha mãe que teve que me forçar. E aí depois ainda bem apareceu a minha esposa, né, que agora não tá gravando esse vídeo aqui comigo, mas ela apareceu e como ela era crente, aí eu fiquei mais incentivado a voltar aí melhorzinho pra igreja. Eu tava parecendo a Torre de Babel, eu tava parecendo a Babilônia. A Babilônia, ela também era a principal cidade da civilização babilônica. Essa civilização, ela era constituída de 12 cidades.
E a Babilônia era a mais importante delas, porque ela ficava perto do rio Trans-Eufrates. E naquela época, qualquer cidade que ficasse perto de um rio era muito importante, porque ela tinha como produzir, ter agricultores e por aí vai, né? Ser uma cidade muito, mas muito influente. E aí então, lá em 1894 a.C., mais de 1000 anos antes de Cristo, houve um rápido crescimento da Babilônia. E esse crescimento todo aconteceu através do soberano chamado de Samuabum e em seguida também pelo seu filho chamado de Hammurabi. Só que depois de um tempo, os dois morreram. E aí quando os dois morreram, a cidade começou a entrar em declínio, começou a ficar capengando, né? Não tava lá indo muito bem das pernas. Só que mesmo durante os tempos em que ela foi governada por esses dois soberanos, como também depois disso, ela continuava sendo uma cidade que adorava outros deuses, que era cheia de prostituição, que era cheia de ganância, de gente realmente muito ruim. Tipo, era um pessoal que eu não gostaria de ter por perto de jeito nenhum. E eles tinham também dois deuses que eram muito conhecidos, que eram o deus Marduk e a sua companheira Sarpanito. Tá, eu sei, não era dois mascotes, não era a Nojinho e um fantoche que eu tenho há 12 mil anos, mas ainda assim seria mais legal. Mostra a imagem dos dois deuses aí, como é que eles seriam, tá bom? Era aquele dali, mas, sendo sincero, seria bem mais legal se fosse a Nojinho e o meu mascote que eu chamo de Léo. Oi! Acredita-se, inclusive, que o nome Babilônia tem a ver com deuses. De acordo com as traduções, Babilônia significa porta de Deus ou porta de deuses. E esses deuses, esse Deus, não tem nada a ver com o Deus que eu sirvo, né? O Deus Jeová, maravilhoso, lindo, gostoso, top Deus da Bíblia, não. Era outros deuses completamente diferentes. Mesmo a Babilônia tendo caído, tendo capengado toda, ela, por ser uma cidade que tinha muita coisa assim de ruim, sabe? Como é coisa ruim? E coisa ruim sempre prospera. Ela voltou a prosperar, só que com ainda mais ganância, com ainda mais prostituição, corrupção, gente ruim, tudo que era coisa ruim possível tinha lá na Babilônia. E aí então, em 587 a.C., sabe quem é que reinava lá na Babilônia? Um carinha que eu tenho certeza de que você conhece como Rei Nabucodonosor. Enquanto isso, o povo de Deus morava lá em Jerusalém. Só que o povo de Deus não tava lá indo muito bem das pernas também não. Eles estavam começando a ficar meio que como a Babilônia, sabe? Estavam começando não começando, eles já estavam bem fincados na prostituição, nas ganâncias, e tudo que era ruim, tinha esquecido Deus, estavam adorando outros deuses também. Então o Deus de Israel, o Deus do povo, estava muito triste, né? O nosso Deus estava muito triste com o povo dele. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor percebeu que ele não era dono daquela região lá de Jerusalém. Ele tinha conquistado muitos lugares, mas ele ainda não tinha Jerusalém. Então ele olhou para aquela cidadezinha dali e falou: lugarzinho interessante, hein? Acho que eu vou tomar. E aí, como Deus estava bem triste com o seu próprio povo, ele deixou que o povo fosse vencido. Então Nabucodonosor derrotou o povo de Deus e levou não só o rei Jeconias, que era o rei do povo de Deus naquela época, como também muitos dos judeus em exílio, para ficarem praticamente presos lá na Babilônia. Algum tempinho depois, os judeus, alguns deles, puderam voltar para Jerusalém, reconstruir um pouquinho da cidade, por aí vai, reconstruir os templos. Só que ainda se passou muito, mas muito tempo até que eles finalmente, todos os judeus, realmente puderam voltar no geral para a sua cidade, para Jerusalém. Essa volta geral, ela só aconteceu lá em 539 a.C., que foi quando o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, derrotou o rei Nabucodonosor. E aí ele destruiu a Babilônia, botou a Babilônia todinha abaixo. Pá, no chão. E aí o povo de Deus voltou para Deus, começou a se reconciliar com Deus e por aí vai. E a história toda, eu imagino que você já deva saber. Qualquer coisa, se você não souber, deve ter algum vídeo aqui meu falando sobre isso no canal, tá bom? Eu falo direto aqui sobre a Bíblia e assuntos interessantes sobre ela. Qualquer coisa que eu não falei, eu é bem capaz de falar sobre isso um dia no futuro. De toda forma, lembra que eu falei que tinha profecias de que a Babilônia seria completamente destruída? O profeta Isaías já tinha falado sobre a destruição, a desolação, o desaparecimento total da Babilônia. Vem comigo lá em Isaías 13, do versículo 1 ao 9. Diz o seguinte: levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-nos com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres.
Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, já convoquei meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. E isso aqui está sendo, essa mensagem é direcionada para a Babilônia. Olha só, continua o seguinte. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas de sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, como os rostos em fogo, rostos ou rostos, sei lá, nunca sei como é que fala. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isso aqui está falando sobre a Babilônia, profecia para a Babilônia. E também tem o seguinte, logo em seguida. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. É isso que diz lá em Isaías 13, do versículo 19 até o versículo 22. Ou seja, a destruição da Babilônia já estava totalmente premeditada pelos profetas. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. Mas então, como eu falei, se ela realmente foi destruída, se isso tudo aconteceu, então ela hoje deveria estar em ruínas, correto? Então vamos ver realmente como é que ela tá? Ela tá assim, olha só, realmente está em ruínas, está destruída, é completamente diferente do que deveria ser, do que era, como uma grande cidade com muita gente para lá e para cá, totalmente diferente. E hoje você pode ir lá e visitar as ruínas da cidade, lá no país onde ela está, que no caso é no Iraque. Para você que não sabia, a Babilônia fica situada no que hoje nós conhecemos como Iraque. Dá para ir visitar, e eu gostaria bastante de ir, para ser sincero, né? Mas quem sabe um dia, mas não sei se eu gostaria de ir pro Iraque. Eu gostaria de visitar a Babilônia, mas pro Iraque não sei, né? Não sei. Mas ainda assim, eu só te mostrei algumas imagenzinhas aqui, a gente não visitou realmente, né? Então vamos visitar, vamos ver como é que tá lá? Olha só. Eu vou utilizar um aplicativo conhecido como Google Earth. E a gente vai parar lá na Babilônia. É só você entrar lá no Google Earth, vou deixar um link aqui na descrição, e pesquisar por Babilônia, e aí você vai ver isso daqui. Inclusive, dá pra você visitar a Torre de Babel, olha só como ela é. É tipo, aqui não tá dando pra ver direito e não tem uma imagem muito de pertinho. Só que se você clicar aqui nessa câmerazinha, você consegue ver mais ou menos como é que era pra ter sido, olha só. Tá vendo lá ao longe aqui como é que era pra ter sido a Torre de Babel? Na verdade, tipo, ela não tava nem terminada aqui, né? Era como ela tava, mais ou menos. Aí você vai passando uma explorada também, mais uns conceitos. Aqui também. Aí aqui, ó, olha só como tá a Torre de Babel hoje em dia. Consegue imaginar uma estrutura que era para chegar aos céus, para mostrar que era top das galáxias, que tipo era melhor do que Deus, e hoje tá desse jeito assim, completamente destruída. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Aqui são mostrando mais ou menos como é que deveria ter sido, né? Bonito, né? Bonito, mas infelizmente era com um objetivo muito ruim, né? Um objetivo de querer ser maior do que Deus. Não tem muita foto lá do local. Olha só, mais uma aqui. Mas é difícil até de achar foto. Eu imagino que por ser o Iraque, né, talvez. E a gente dá pra ver, sabe o quê? Bem no centro da Babilônia, olha só. Aqui tem tipo um quadrado, né, uma grande área bem aberta. E assim, eu não sei se essas pessoas que estão aqui, se elas moram lá ou não. Mas lembra que eu falei que a cidade seria completamente destruída? Que lá em Isaías estava escrito que ninguém moraria nela, somente as corujas, né? E somente os animais mesmo. Mas sabia que hoje existem mais ou menos 200 mil pessoas morando na Babilônia?
E aí muita gente até, inclusive, acredita que, na verdade, essa profecia de Isaías ainda não teria se cumprido. Porque se ainda mora gente lá, então quer dizer que ela meio que não foi destruída por completo. E assim, na verdade, ninguém sabe por completo, ninguém tem total certeza se a profecia de Isaías já foi cumprida ou não. Então, sei lá, cabe a você acreditar no que você acredita, mas na verdade a gente só vai saber, né, com Deus nos dizendo se por algum acaso a Babilônia realmente voltar a crescer, se um dia ela for destruída de novo. Também tem outro lugar aqui que a gente dá para visitar, que é o Portão de Estar. É uma área gigantesca. Aqui eu não sei o que é isso aqui, mas tipo uma estrutura, meio que uma estátua, né? Estranha. E aí você vira, olha só esse portão, um dos portões, imagina, da cidade lá da Babilônia. Gigante, mano, gigantesco. Estrutura, ó, com certeza deve ter mais de, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, por aí vai. Gigantesca, que tem umas pessoas aqui, né? Parecem mais turistas também, né? Não sei. Você vê, né? Tipo, tem gente morando lá, mas você vê que, pelo menos pelas fotos daqui, não parece que tem lá tanta gente assim, não. Não parece. Tem outra coisa bem interessante também, que é quando a gente vai um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Tem as remanescências, as coisas que ainda restaram do jardim suspenso da Babilônia. Se eu não me engano, esse jardim foi construído pelo rei Nabucodonosor e ele fez isso para impressionar a esposa dele, porque ele queria fazer um jardim bem bonitão para ela. E aí, olha só, assim é como ele tá hoje em dia, é um local, mas ele era mais ou menos assim, olha só. E aparentemente dava para ver esse jardim de qualquer ponto da cidade. Se você estivesse lá no último lugar possível da cidade, ainda assim dava para você ver esse jardim. Olha só como é que ele seria, também aqui mais outras imagens. Devia realmente ser bastante bonito, né? Mas hoje, mais uma vez, olha só, somente ruínas. Ele ficava completamente suspenso, né? Eu não sei se ele ficava meio que em cima do palácio, eu não sei exatamente como é que era. Mas é uma história interessante, imagina um jardim suspenso, devia realmente ser muito bonito, né? Pena que como era uma cidade, né, tão complicada, ela realmente foi destruída. Será realmente que a Babilônia vai ser reconstruída? Será que ela vai renascer para chegar mais lá na frente e ela realmente ser destruída? Eu não sei. Nós dois, você e eu, vamos jogar agora um jogo de pedra, papel e tesoura. Agora, neste exato momento. Se eu ganhar ou se empatar, você vai ter que deixar o seu gostei nesse vídeo e também se inscrever. Se você ganhar, aí você escolhe se você quer se inscrever ou não, tá bom? Só pelo conteúdo desse vídeo já vale, pelo menos é brincadeira. Vamos ver se você vai ganhar ou não, tá? Qual será o que eu vou escolher? Qual será? Vamos lá. Coloca as mãos atrás de você, vamos lá. 3, 2, 1. Tesoura. Se deu empate, se você colocou tesoura também, você tem que deixar o seu gostei e se inscrever. Se você colocou papel também. E se você colocou a pedra, né, aí você escolhe, tá? Eu vou deixar você escolher. Mas você gostou da brincadeira, Léo? Eu adorei. E o que você achou? O que você achou do vídeo, Léo? Lindo, maravilhoso, merece tudo de bom, merece um Oscar. Pra você ver como são todos os meus talentos como ventrílogo lindo e maravilhoso. Se minha esposa estivesse aqui, ela ainda assim, de alguma forma, elogiaria e falaria que eu realmente estava falando muito bem. Ou talvez ela fosse ser sincera demais e talvez fosse me magoar. Não é não, meu bem? Você está falando muito bem. Obrigado. Dê um Oscar para esse ator. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vamos ser sinceros, isso foi muito divertido de fazer e eu espero que você realmente tenha gostado para um bendito de um caramba. Se possível, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque mais pessoas merecem ver como estão as ruínas da Babilônia e ficar pensando, será que vai ter Babilônia de novo? Meu Deus do céu, espero que não sei. Me diga o que você acha. Você acha que a Babilônia vai se reerguer novamente ou que ela está destruída para sempre? Se possível, assiste qualquer um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. O de cima é sobre Acerte os Personagens, onde eu e a minha fofinha brincamos para tentar decifrar qual é o personagem que um preparou para o outro. Esse vídeo é bem divertido. E o vídeo de baixo é sobre pão na Coca-Cola. Será que é bom ou não? É um vídeo no qual nós testamos diversos produtos, diversos líquidos misturando com pão e vemos se fica uma droga ou uma porcaria. Assista qualquer um desses dois vídeos e você vai se divertir pra caramba. E até mais.
Beijos, até mais. Tchau, tchau, tchau. Vamos! Tchau! Dá tchau pro pessoal, meu bem! Não sei se deu pra ouvir, mas ela disse tchau.